Oi, tudo bem? Vamos aí à nossa terceira videoaula. Hoje vou falar sobre interpretação de texto para você simplificar a forma de analisar o texto. Pessoal, há muita diferença entre interpretar e compreender o texto. Nesta videoaula eu vou dar várias dicas, legal? Aqui é para você conhecer como que é fácil aprender português com o nosso método. E lembrando, deixe o comentário logo abaixo de cada vídeo. E eu quero falar para você hoje, olha aí um comentário de um aluno que fez o nosso curso e também se saiu super bem e tem elogiado bastante o nosso trabalho aí por todo o Brasil. Seja bem-vindo, divulgue, compartilhe. Aguardo você na quarta aula. Esta é a terceira. Assista devagarinho. Se houver dúvidas, pode deixar aqui. E não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp para você receber apostilas, e-books, conteúdos totalmente grátis. Legal? Deus abençoe você. Bons estudos. Olá, eu sou Jusilan, sou aqui de Delmiro Gouveia, Alagoas, e venho falar do belíssimo trabalho do professor Léo. Um professor que tem uma didática incrível. Ele fala a nossa língua de um jeito simples, prático, que a gente entende assim, ó, brincando. Então, professor, que você continue fazendo esse trabalho. Você não sabe o quanto me ajuda essas dicas diárias que você manda no grupo do WhatsApp. Eu aprendo muito mesmo. E com isso já consegui minha primeira aprovação no concurso da polícia aqui de Sergipe. E agradeço muito essas dicas. Foram elas que me ajudaram também na parte de português. Que caiu até duas questões aquelas imagens que você manda pra gente. Foi certeiro. Obrigado mesmo. Que o senhor continue fazendo esse trabalho e que Deus o abençoe. Vamos aí, a primeira dica, pessoal, é não ler o texto primeiro. Você deve ter aprendido com outros professores, nada contra qualquer professor, aqui é apenas o nosso método, um método bem certeiro, bem objetivo. Você deve ler o enunciado. Por quê, professor? Preste bem a atenção nisto. Olha só, quando você lê o texto primeiro, novamente você volta ao texto para ler o texto pela segunda vez, para entender melhor o texto. Muita gente faz isso. Lê uma vez rápido, depois lê novamente com calma, e aí lê a pergunta e volta ao texto. 3 vezes. Você está perdendo tempo, você não tem tempo para fazer isso, legal? Você é concurseiro, você quer ganhar tempo para fazer uma matemática ou qualquer outra matéria. Você vai ler o enunciado e o enunciado vai direcionar você para aquilo que a banca está solicitando, o corretor, né? Ou o examinador. Por exemplo, no enunciado vem assim, ó. A tipologia do texto. Aí, outra dica. Tipologia é o tipo de texto. Então, basta ler os 2 primeiros parágrafos que você já vai ter uma boa noção de qual é o tipo de texto. Muita gente tem a mania de ler o texto todo. Nossa, professor Léo, não sabia. Então, não precisa ler o texto todo para saber a tipologia textual. E quando você lê a pergunta, primeiramente, você fica direcionado. A chance de acertar a questão ela vai ser maior. Pode fazer isso como teste, você vai perceber. Porque você vai ler o enunciado, dê também uma olhada nas alternativas, tá? Porque as alternativas vão fazer você enxergar onde pode ali haver a resposta. Isso ajuda muito, pessoal. É um método bem legal que nós ensinamos para as pessoas aí se saírem super bem nas provas de interpretação de texto. Ficou bem claro? E outra coisa também, normalmente você pode eliminar as questões que trazem aí, por exemplo, exageros, tá? Melhor dizendo. Como assim? Nunca, não, jamais, sempre, tá? Constantemente. Então, muito cuidado com esse tipo de alternativa, porque você já pode eliminar. Então, muito cuidado com as generalizações, porque isso ajuda bastante e muita gente perde questões porque não sabe. Então, olha só, falei para você não ler o texto primeiro, você vai ler o enunciado. Falei para você que a tipologia textual, basta ler os 2 primeiros parágrafos, que você já vai ter noção de que tipo de texto seria aquele. Legal? E ainda passei para você que você já pode, em tese, eliminar as alternativas que trazem exageros, tá? São exageradas, como nunca, jamais, talvez, sempre, constantemente, tá? Então, cuidado com isso aí, legal? Agora, professor Léo, como que eu faço também para saber a tipologia textual? Palavras mnemônicas, palavras-chaves. Como assim? Por exemplo, o texto injuntivo. O que você vai gravar? Ensina.
injuntivo, ensina. Qualquer texto que ensinar alguma coisa é um texto injuntivo. Simples, certeiro, sem ficar perdendo tempo. Você quer se preparar, você quer passar em concurso, você tem que aprender essas técnicas, tá? Pegar o tema, entender uma palavra-chave. Por exemplo, a minha aula é um texto injuntivo. Se você for olhar, porque eu estou ensinando. Um manual de televisão é um texto injuntivo. Uma bula de remédio, uma receita de bolo. Temos o texto, no caso, narrativo. O que é narrativo? Conta algo. Se eu estou contando algo, é algo que já aconteceu. E aí pode ser um fato histórico, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Então, um livro didático pode apresentar ali a tipologia narrativa. Uma piada tende a contar uma coisa que já aconteceu. E aí você grava. Se já aconteceu, quer dizer que o verbo está no passado. Predominância de verbo no pretérito. Pretérito passado. Nossa, Léo, rápido e objetivo. Suponhamos o texto descritivo, é o texto que descreve, detalha alguma coisa, característica, verbo no presente. Porque se eu estou descrevendo, estou falando do agora. O professor Léo é bonito, é lindo, maravilhoso, baixinho, magrinho, legal? Então, eu estou descrevendo. E aí, grave também. Se eu estou descrevendo, eu tenho que ter ali bastantes adjetivos, atributos, qualidades. Enquanto um texto narrativo ele está focado na ação, né, no que ocorreu, o texto descritivo está focado na qualidade, nas características do objeto, do ser que está sendo aí mencionado. Legal? Ficou bem claro? Temos também o texto preditivo. Já ouviu falar de texto preditivo? Olha que legal. É o texto que fala do futuro. Futuro. Como assim, Léo? Previsão de tempo. Todo texto que fala do que vai ocorrer é uma previsão, é um texto preditivo. Prever, palavra-chave, prever, fala do amanhã, do depois. Amanhã choverá, amanhã não fará sol. Isso é um texto preditivo. Um outro exemplo, a própria Bíblia, né? Quando você tem ali a parte apocalíptica, né? Ou Apocalipse, melhor dizendo, você tem ali o texto preditivo. O texto dissertativo é aquele texto que pode ser argumentativo, em que você defende alguma coisa. Argumentar, defender. É o tipo de texto essencial para fazer a redação. E temos o texto expositivo, que só explica, conceitua, legal? Traz informações. Grava isso. Olha que legal, em pouco tempo você já aprendeu aí os tipos de texto. Ficou bem claro? Vamos também a outra dica aí de interpretação. O que seria, professor? Quando falar em coesão textual, o que é coesão? É a retomada de um termo por outro. Quando falar marca alternativa em que o elemento destacado retoma tal dentro do texto, você jamais deve voltar ao início do texto. Muita gente tem a mania. Está no terceiro parágrafo, ele volta no primeiro. Olha só, gente. Qual que é a dica do professor Léo? Você vai pegar o elemento destacado e vai voltar a um ponto final. Se você encontrou ali dentro, porque provavelmente estará naquele período, provavelmente. Se não estiver, você volta um outro período. Deu para entender? Você vai vir de trás para frente. Muita gente vem lá de cima para tentar achar e com isso perde tempo, com isso se confunde. Percebeu que tudo é técnica? Léo, eu estudo muito, mas não sei dessas técnicas. Por isso que é o método Clarity. Legal? Método professor Léo para simplificar os seus estudos. Ficou bem claro? Então, falou em coesão. O que é coesão? É a retomada, é a substituição. O Léo não veio ontem ao curso. Ele se encontrava doente. O ele é um elemento que retoma o Léo. Isso é coesão textual. E aí, sempre você vai voltar um ponto final antes e vai subindo. E provavelmente a resposta estará por ali perto. Tá? Pode acontecer de a resposta estar lá em cima? Pode, isso é raridade. Normalmente se encontra no mesmo parágrafo ou em um parágrafo anterior. Então fica aí uma outra dica que poucas pessoas aplicam na hora de fazer questões de interpretação de texto. Quando falar também, pessoal, em qual é o objetivo do texto, qual é a finalidade, você deve focar nos verbos, tá? Foque nos verbos, porque se ele tem objetivo, ele tem uma meta, e a meta normalmente é indicada por um verbo. Ele quer criticar, ele quer examinar, ele quer detalhar, ele quer fazer um paralelo, isso ajuda bastante. Falou em objetivo, cuidado com os verbos, porque os verbos eles vão indicar qual é a ideia do texto.
Ficou bem claro? Legal? Temos também aí, pessoal, o sentido que cai bastante, denotativo e conotativo. Só gravar de dicionário. Dicionário, sentido literal, sentido real, sentido verdadeiro. E temos o eu gosto de colocar comédia. O que é comédia? Brincar com a palavra, tá? Por exemplo, ele quebrou a promessa. Não há possibilidade de quebrar a promessa. Sentido conotativo, sentido figurado. Grava. O sentido conotativo também é conhecido como sentido metafórico. Como que você vai pegar uma promessa que nem tem como pegá-la e quebrá-la? Não tem jeito. Eu estou usando sentido figurado, certo? O que eu quero dizer com sentido figurado? Que há uma ideia implícita, ou seja, escondida. Quando eu falo quebrou a palavra, quer dizer que ele é mentiroso, que ele não cumpriu com o que ele falou, que eu não posso confiar nele. É aí que entra a questão de uma boa análise textual. Ficou bem claro? Deu para entender? Agora, se eu falar ele quebrou a perna, quebrar está no sentido literal, sentido real, que quer dizer partiu. Partiu, então, sentido denotativo. Olha que legal, denotativo, dicionário, sentido real, verdadeiro, sentido literal. Conotativo, comédia, brincar, sentido metafórico. Algo impossível de ocorrer. Quando eu falo você é um anjo, você sabe que você não pode ser um anjo, você não voa, você não tem aí uma luz brilhante em você, diferenciada das outras pessoas. Quer dizer, então, que eu estou empregando sentido figurado. Ficou bem claro? Legal? E uma outra super dica, vamos aí para as funções fáticas. Isso cai bastante nas provas. Vamos pegar 3 aqui. Função da linguagem, né? Primeira função, função fática. Grave, falar. Fática de falar. Todo texto que cria um diálogo, interrogações, uma pergunta, tem aí a função fática. Por exemplo, um cumprimento. Oi, boa tarde, bom dia, como vai? Vou bem, você? Ah, ótimo. Isso é uma função fática. Um debate tem função fática, porque criou um diálogo. Ficou bem claro? Fática, falar, diálogo, interrogações. Olha que simplicidade, ok? A minha aula tem função fática, porque eu questiono você. Temos também a função metalinguagem, tá? O que é metalinguagem? Uma autoexplicação. Todo texto que auto se explica é uma metalinguagem. O que eu estou fazendo aqui? Estou usando, tá, uma função metalinguagem. Estou pegando a língua portuguesa e explicando a própria língua. Estou pegando metalinguagem, o termo metalinguagem, e explicando o próprio termo. Por exemplo, para entender melhor, o dicionário tem a função metalinguagem. Você pega lá amor, ele vai conceituar o amor para você. Ficou bem claro? Legal? Então, metalinguagem é simples, tá? Por exemplo, uma tradução de um texto é uma metalinguagem. Eu estou pegando um texto e traduzindo para outra língua. Estou usando o texto e auto-explicando aquele texto. Ficou bem tranquilo? Temos aí a função referencial. Referencial já fala, refere-se a, ou seja, explica, tá? Traz informação. Um texto jornalístico, por exemplo, tem a função referencial, que é a função de informar. Ficam aí algumas funções da linguagem. Bom, depois dessa explicação sobre interpretação de texto que eu acabei de fazer, assim como eu fiz com os outros vídeos anteriores, você já deve ter percebido que o caminho para dominar língua portuguesa e passar em qualquer concurso público do país é muito mais curto do que você imaginava, concorda? Você já deve ter percebido que uma das principais coisas que impedem a grande maioria das pessoas a conquistar uma vaga no cargo público é a falta de um método de estudo. E foi exatamente por isso que eu criei o meu próprio método, em que ensino qualquer pessoa a dominar português, redação, de uma forma clara e definitiva. Vários alunos meus já disseram que, depois que experimentaram o meu método, nunca mais esqueceram língua portuguesa. Agora, imagine se você também pudesse ter acesso a um dos métodos bem simples e comprovado, em que você fosse capaz de aprender português de uma vez por todas e conseguisse passar em qualquer concurso público do país. Como seria a sua vida? Eu tenho certeza que você iria economizar muito tempo e esforço nos seus estudos e ter muito mais vantagem sobre as outras pessoas na hora da prova, além de economizar dinheiro com cursinhos preparatórios ou métodos duvidosos por aí. Algumas pessoas me mandaram mensagens me perguntando sobre como poderiam ter acesso a esse método exclusivo e também perguntaram se realmente qualquer pessoa poderia aprender português assim, de uma hora para outra. Uma coisa eu lhe falo:
Português não é fácil e você não vai dominar completamente a língua portuguesa da noite para o dia, a não ser que você seja um gênio ou, caso raro, de inteligência em pessoa, né? É impossível prometer que você vai aprender completamente a matéria em poucos dias de estudo, mas se você seguir exatamente o que eu ensino, eu lhe garanto que seu caminho vai ficar muito mais fácil e você vai conseguir uma vantagem enorme sobre as outras pessoas nas provas de concurso público pelo país. Foi pensando na rotina da maioria dos meus alunos que eu fiz questão de desenhar um treinamento que todos pudessem colocar em prática de um jeito fácil e rápido, sem enrolação. Então, se você tem pelo menos 30 a 60 minutos por dia para estudar, ter um computador, um celular, uma conexão com a internet, e é claro, se você sabe ler, eu tenho certeza que eu posso te ajudar a dominar português em muito pouco tempo e te ajudar a ser capaz de passar naquela prova e a conquistar o cargo público que você tanto deseja. Eu não estou falando que vai ser fácil. Afinal, nada do que vale a pena na vida é fácil. Eu também faço questão de ter alunos que estão comprometidos como eu. Foi pensando nisso que eu resolvi abrir algumas vagas para o meu treinamento de português em que ensino exatamente tudo o que estou falando aqui, nessa série de vídeos para você agora. Algumas pessoas não estudam português há muitos anos, talvez desde a infância ou desde a adolescência. Foi pensando nessas pessoas que eu criei um curso totalmente completo, do básico ao avançado, em que você aprende desde a parte de separação silábica, fonética, ditongo, até a parte mais complexa, como período composto. Isso para facilitar os seus estudos e torná-lo muito mais agradável.